A tão aclamada moeda digital do Banco Central Brasileiro, que promete revolucionar o nosso sistema financeiro atual, está cada dia mais próxima da realidade. No entanto, é hora de analisarmos atentamente se essa inovação é realmente o que parece e como o Drex ou o Real Digital pode ser um atentado às nossas liberdades individuais. Salve, salve meus amigos, Rafael Scarameli com vocês, como vocês estão? E hoje o assunto é um tanto quanto polêmico, mas extremamente importante para entendermos em qual momento da história estamos entrando e que talvez possa não haver volta. Mas antes da gente entender isso de fato, eu quero primeiro passar um recadinho aqui para vocês que quase sempre faço as compras pela internet. E vira e mexe fica pesquisando para encontrar o melhor preço ou até mesmo um cashback, algum desconto, alguma promoção em específico. Se o seu objetivo é pagar barato e economizar dinheiro, comprando na internet, com certeza a ferramenta certa para você é o Cuponomia, tá galera? Se você ainda não conhece, o Cuponomia é uma plataforma totalmente gratuita, onde seu papel é filtrar e trazer os melhores preços, descontos e cashbacks em mais de 2.000 lojas espalhadas pela internet. Todos os dias, os cupons e descontos disponíveis, por exemplo, na Amazon, AliExpress, Shopee e centenas de outras lojas são atualizados dentro da plataforma, e para você ter acesso, você apenas precisa fazer o seu cadastro, que é totalmente gratuito. E para quem for inscrito aqui no canal e fizer o cadastro utilizando o meu link que está aqui embaixo na descrição, na hora vai ganhar um bônus de R$5 na conta. Esses R$5, tá pessoal, serão acumulados juntamente com os cashbacks que você for recebendo das suas compras, e completando o total de R$20, você já pode solicitar o resgate direto para sua conta bancária e usar esse dinheiro, usar essa grana como quiser, tá? Ou seja, seus cashbacks não ficam presos para usar apenas em novas compras. Você pode tranquilamente resgatá-los para sua conta do banco e usar como preferir, desde que tenha no mínimo R$20 de saldo, ok? Aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para se cadastrar e já garantir seus R$5 de bônus e o acesso a mais de 2.000 lojas com os melhores descontos e cashbacks que você vai encontrar na internet, beleza? Pois bem, pessoal, o Drex, ou melhor, o Real Digital, visto que o Drex seria o sistema em si, não a moeda, é a iniciativa do Banco Central do Brasil para criar uma moeda digital oficial do país. Ele é apresentado como uma modernização das transações financeiras, trazendo a praticidade de operações exclusivamente digitais, onde cada real digital teria paridade e seria o mesmo que o real convencional, porém, por trás dessa aparência de conveniência, no entanto, residem questões profundas que a gente não pode ignorar, beleza? Galera, é importante reconhecer, tá, que o Real Digital, traz consigo não apenas riscos, que a gente já vai falar mais adiante, mas também a possibilidade de revolucionar setores tradicionalmente burocráticos, alterando, a forma como conduzimos transações essenciais no nosso dia a dia. Devido a ser uma espécie de token digital, onde circula dentro de uma rede específica, ele se utiliza de contratos inteligentes, smart contracts, para validar as transações. O Real Digital promete, revolucionar questões que até então são lentas e burocráticas do nosso país. Um exemplo claro disso, seriam as transações imobiliárias, por exemplo. A transferência de um imóvel atualmente envolve uma série de procedimentos demorados e custosos, quase sempre precisando da intervenção de cartórios e o levantamento de dezenas, centenas de documentos físicos, visando comprovar a autenticidade da transação em si. Com o Real Digital, com essa estrutura totalmente nova, esses processos poderiam ser automatizados de uma forma nunca já vista antes. Imagina que você queira comprar uma casa, por exemplo, no sistema atual, hoje em dia, você precisa lidar com uma variedade de documentos, registros e verificações de autenticidades, muitas vezes levando semanas ou até meses para concluir o processo todo. No meio disso tudo entram alguns intermediários, o principal deles são os cartórios, que tem como papel conferir validade legal aos documentos, e por esse serviço são cobradas taxas que nem sempre são baratas, como bem sabemos, tá? Agora considere uma realidade totalmente alternativa a essa, onde a transferência de propriedade é facilitada pelo sistema do Real Digital.
Toda a papelada seria de alguma forma digitalizada, né, e registrada em uma blockchain, onde cada transação seria verificada e validada em poucos segundos, né? A compra e transferência de propriedade seriam simplificadas em um processo totalmente digital, eliminando a necessidade de cartórios e outros tipos de intermediários. Tudo isso aconteceria em tempo real e em questão de segundos, tá, galera? Graças à natureza instantânea desse novo sistema. Imagine comprar uma casa e após a confirmação da transação, instantaneamente ver a propriedade automaticamente ali sendo transferida para o seu nome, né? Sem esperas, sem intermediários, sem taxas e sem burocracias. Seria como fazer um Pix e automaticamente a casa já estaria no seu nome. No entanto, galera, é importante considerar um equilíbrio, né, entre essa desburocratização benéfica e a segurança das transações. Embora a automatização traga benefícios claros, né, de agilidade dos processos, a gente não pode deixar que essa busca pela eficiência nos faça ignorar os perigos relevantes sobre a privacidade e o controle que o real digital poderia trazer para a sociedade. Ao explorar, né, as suas promessas de agilidade, facilidade e tudo mais, é fundamental entendermos para além das aparências, né? A velocidade das transações e a conveniência de realizar operações ali 24 horas por dia são realmente atraentes, mas não podemos ignorar os riscos significativos que estão por trás dessas promessas. A pergunta é: qual será o preço a ser pago pela conveniência e praticidade nesse novo sistema? Um dos maiores riscos, né, inerentes ao DREX é o potencial de controle social que ele oferece, tá, galera? Com todas as transações ocorrendo digitalmente, cada movimento financeiro poderia ser rastreado, analisado e monitorado. A privacidade financeira do indivíduo, um elemento crucial, né, das liberdades individuais, poderia ser totalmente comprometida. Imagine um cenário em que cada compra que você faz, cada pagamento que você realiza esteja sujeito a uma análise minuciosa, transformando cada um de nós em um simples elo da cadeia de monitoramento, né? Claro que isso já acontece até certo ponto, até certa medida, porém o potencial de controle com o DREX, com o real digital, será absurdamente maior e mais fácil, digamos assim. Hoje, basicamente, né, a Receita Federal verifica inconsistências de renda e gastos dos indivíduos, basicamente através de cruzamento de informações, cruzamento de dados, o que por vezes pode não ser tão conclusivo assim. Porém, com o sistema do DREX, essas informações estarão facilmente acessíveis aos detentores do sistema, que, como bem sabemos, é o Estado por trás do Banco Central. Além disso, tá, pessoal, a gente não pode ignorar a possibilidade de manipulação política também. Em um cenário onde políticos, né, têm a capacidade de controlar o acesso a fundos e moldar os gastos da população, usando políticas, né, e regulamentações, surge um risco ainda maior. Imagine um sistema em que o dinheiro digital do DREX seja carimbado, né, para direcionar o gasto exclusivamente para determinada classe de produtos, né? Isso significaria que nosso saldo estaria restrito a ser usado somente para itens pré-aprovados pelo governo, limitando, né, nossas escolhas e o consumo e restringindo nossa liberdade de gastar o nosso dinheiro como bem entendermos, tá? Pense mais além ainda, né? Imagine um cenário onde o governo decida, através de leis, limitar o consumo de certos alimentos considerados não saudáveis, né? Usando o real digital, seria possível impor um teto mensal para a quantidade de determinado alimento que você poderia comprar, que poderia consumir. Isso é claro, envolto em uma fachada, né, de saúde pública. A ideia poderia parecer legítima, né? Olha, o governo quer proteger o povo de consumir alimentos não saudáveis. Porém, claramente seria apenas um método de controle travestido de bem-estar social. Isso representaria uma erosão direta da nossa liberdade de escolha, tá? Estaremos literalmente à mercê de decisões políticas sobre o que e quanto poderíamos comer ou gastar. Essas possibilidades sombrias, tá, galera? Aparentemente utópicas, né? Mas que são totalmente factíveis, nos levam a questionar até onde as restrições poderiam chegar, né? Será que o DREX, uma inovação que deveria simplificar e facilitar a nossa vida financeira, poderia também ser uma ferramenta de controle social, né? Sob o pretexto de promover o bem-estar, poderíamos nos encontrar em uma sociedade onde nossas escolhas são direcionadas, nosso consumo é limitado e nossa autonomia é gradualmente minada. Não sei, quem sabe só o futuro nos dirá. Diante desses riscos, né, inerentes,
surge a questão, né? Quais alternativas temos para proteger nossas liberdades individuais? Uma possibilidade é a conscientização e resistência, né? Na história do mundo, sempre quando as liberdades são ameaçadas, as pessoas se unem para defender seus direitos, né? Poderíamos ver o surgimento de movimentos que resistem ao controle excessivo desse novo sistema, buscando preservar nossa privacidade e autonomia. Além disso, poderíamos testemunhar um ressurgimento, né, do comércio baseado em trocas diretas, né, como antigamente. Um mercado paralelo, né, de trocas poderia emergir, onde a população valoriza mais a autonomia financeira e recusa a ideia de ser um fantoche nas mãos de políticos, né? Produtos, serviços e até mesmo moedas alternativas poderiam ser usados para restaurar a liberdade econômica da sociedade. Uma alternativa que com certeza também ganharia destaque é o uso do Bitcoin, né? Suas características fundamentais para servir, né, como um meio de troca, sendo descentralizado e baseado em criptografia e programação, o tornaria uma opção mais segura e livre totalmente ali do controle estatal. A natureza, né, descentralizada do Bitcoin significa que ele não é controlado por nenhum governo, estado, instituição financeira ou entidade central. Isso garante, tá, galera, que as liberdades individuais sejam preservadas e que o dinheiro não esteja sob o controle de políticos ou agentes do governo. A rede do Bitcoin, tá, galera, é mantida apenas pelos mineradores conectados a ela, que tem como função validar as transações e registrá-las dentro da rede, né? Isso confere uma alta transparência e segurança das transações, tornando praticamente impossível a manipulação da moeda para fins políticos, tá? E pessoais, no caso. Cada transação é registrada de forma pública e imutável, garantindo a integridade total do sistema. Imagine um cenário em que as pessoas adotem, por exemplo, o Bitcoin como uma alternativa de troca viável, né? A compra e venda de bens e serviços, né, poderiam ocorrer diretamente, sem intermediários, as transações seriam realizadas de forma instantânea e global, eliminando, né, barreiras geográficas e custos associados a conversões de moedas. Isso, inclusive, já é possível de acontecer, apenas não é algo tão popular e ainda demanda algum nível de conhecimento prévio do funcionamento em si para que a pessoa ali opere a transação. Mas países como El Salvador já utilizam o Bitcoin como moeda corrente há alguns anos, né? E serve bem como exemplo do porquê isso é totalmente possível e viável de acontecer. Além disso, tá, pessoal, mesmo que o Bitcoin não se transforme necessariamente em uma moeda de troca de fato, ele poderia servir como um possível lastro para outras formas de moeda, né? Assim como o ouro já serviu como lastro do dólar, né, em tempos passados. Hoje em dia, moedas fiduciárias, né, como real, dólar, euro e tantas outras, né, que tem pelo mundo, são apenas lastreadas em confiança de político, ou seja, não existe mais lastro na moeda atual que teria como função, né, manter e preservar o valor atribuído a elas. É por isso que a moeda está cada dia mais desvalorizada, a inflação está cada vez maior, os preços subindo e a população, no geral, empobrecendo como nunca. Que é um exemplo claro, né, de que isso de fato acontece. Não precisa voltar muito no tempo não, tá? Olha para os seus avós, né, por exemplo. A maioria não tinha um emprego, um trabalho tão glamouroso aos olhos da sociedade, né, com um excelente salário e tudo mais, mas conseguiam comprar suas casas próprias, né, e ainda comprar casas para os filhos, né? Eu tiro como exemplo os meus avós, né? Meu avô sempre foi mecânico diesel, de caminhão, minha avó sempre foi dona de casa, mas por incrível que pareça, né, ambos conseguiram ter a sua casa própria e ainda dar uma casa para cada um dos 3 filhos. Isso, sei lá, né, há 40, 50 anos atrás. Agora me fala, eu sei que os tempos são outros, mas hoje em dia, né, onde seria possível um mecânico e uma dona de casa comprar 4 casas próprias, né, antes dos 60 anos? Claramente é impossível, tá, pessoal? Até casais com profissões melhores, né, com salários melhores, não estão conseguindo conquistar a casa própria. Ou seja, a degradação monetária dos últimos 40, 50 anos foi e está sendo gigantesca. E não será o Drex ou o Real Digital que vai consertar esse problema, graças à tecnologia da blockchain, que surgiu, né, primeiramente com o Bitcoin lá por volta de 2009, 2010, que hoje é possível a criação desses projetos de moeda digital do Banco Central. Porém, enquanto essas moedas são centralizadas e controladas pelos governos, o Bitcoin continua intacto, né, criptografado e programado com regras específicas, o que impossibilita que terceiros, governos, políticos, ou seja lá quem for, tenham controle sobre ele.
Precisamente por essas características, o lobby, né, dos governos e grandes empresas ao redor do mundo contra o Bitcoin, numa tentativa de descredibilizá-lo, é intenso e agressivo. Então, diante das perspectivas, né, que envolvem a implementação de uma moeda digital centralizada pelo Estado, como é o caso do Real Digital, é essencial ponderar, né, sobre as implicações que essa inovação pode ter na nossa sociedade. Enquanto a promessa de maior eficiência, agilidade, simplificação das transações financeiras é atraente, é bacana, é legal, a gente não pode ignorar os riscos significativos que acompanham essa transformação. A potencial, né, perda de privacidade, controle estatal excessivo e manipulação política pode comprometer nossas liberdades individuais de maneira jamais vista antes na história, tá? A possibilidade de um sistema de controle social onde cada transação seja rastreável e sujeita a monitoramento levanta preocupações reais sobre a preservação da nossa privacidade financeira. Além disso, a potencial manipulação política, né, e a restrição das escolhas individuais de consumo ameaçam nossa autonomia e liberdade de escolha também, tá, galera? Portanto, diante dessas questões, é vital considerar alternativas que protejam nossas liberdades individuais. A conscientização, né, resistência e busca por soluções descentralizadas, como é o uso do Bitcoin, por exemplo, podem se tornar meios de preservar nossa privacidade financeira e autonomia, né? O Bitcoin, como uma moeda descentralizada, baseada puramente em criptografia, matemática e programação, oferece uma alternativa que não está sujeita ao controle estatal, né? Proporcionando segurança, transparência às transações e o principal, né? Mantendo as nossas liberdades. A história nos ensina, tá, pessoal, que em momentos de ameaça às liberdades individuais, a sociedade, né, de alguma forma, muitas vezes se une para defender os seus direitos, seja através da resistência, né, ao controle excessivo ou da busca por alternativas descentralizadas. A busca pela preservação, né, da privacidade e liberdade financeira pode moldar o futuro do sistema monetário digital atual, tá? À medida que navegamos nesse cenário de inovação e desafios, é crucial manter um olhar cético e crítico sobre as implicações das nossas escolhas. Afinal, a adoção de uma nova moeda digital não deve ser tomada de qualquer forma, mas sim como uma oportunidade de moldar um futuro onde as liberdades individuais sejam mantidas e respeitadas. Se isso vai acontecer de fato, pessoal, apenas o tempo nos dirá, mas é bom já ficar em alerta, né, sobre as possíveis consequências desse novo sistema e tipo de dinheiro que em breve se tornará uma realidade. Enfim, pessoal, Real Digital, DEX, né, moeda do governo, moeda do Banco Central, chame como quiser. Você acredita, né, que estaremos sujeitos à manipulação e controle do sistema ou isso é algo improvável de acontecer? Deixa nos comentários a sua opinião e não se esqueça, né, de compartilhar esse vídeo com os amigos visando alertá-los sobre o que possivelmente está por vir. No mais, agradeço a audiência de vocês até o final, né? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tamo junto sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.